Queridos irmãos, é uma grande alegria podermos de novo estar aqui juntos para fazermos uma reflexão sobre a nossa existência aqui na Terra, sob a ótica da nossa doutrina espírita, é claro. E vamos iniciar fazendo uma leitura do nosso livro, da nossa Bíblia, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6. É mensagem transmitida por um espírito lá no ano de 1861. E esse espírito, sobre o nosso tema de hoje, que é falando sobre Jesus, porque estamos no mês do nascimento de Jesus, então vamos comemorar este mês falando dele, pensando nele. E o espírito então assim nos diz: Jesus disse: amai o vosso próximo como amas a ti mesmo. Ora, qual é o limite do nosso próximo? Quem é o nosso próximo? Nosso próximo seria a nossa família? Seria os nossos irmãos de religião? Seria a nação inteira? A resposta é não. O nosso próximo é a humanidade inteira, porque nos mundos superiores, lá é o amor recíproco que harmoniza e que dirige os espíritos avançados. E o vosso planeta também está destinado a um progresso em um tempo muito próximo. E os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade por consequência durante a vida terrestre. Caros irmãos e amados, utilizai com proveito essas lições. A sua prática é difícil, mas a alma dela irá retirar um imenso proveito. Então, quando nós pensamos em Cristo, quando nós pensamos em Jesus, acima de tudo, primeiramente estamos elevando o nosso pensamento ao alto. Estamos nos conectando com a espiritualidade maior, estamos abrindo um canal de comunicação entre a espiritualidade de luz e nós. Agora, quando nós pensamos em Jesus, claro que nos vem à mente aquela imagem daquele homem de vestes longas, de vestes claras, aquele homem com aqueles pés empoeirados em uma sandália de couro, caminhando num chão pedregoso. Quando pensamos em Jesus, nos vem à mente a imagem daquele homem sentado ao pé da montanha, rodeado de pessoas, ou por vezes rodeado de crianças, abraçando-as, abençoando-as. Quando pensamos em Jesus, essas imagens nos vêm à mente porque são imagens que nós temos gravadas na nossa tela mental desde sempre. Nós vemos por aí. Agora, quando pensamos em Jesus, nos vem um sentimento de amor e ao mesmo tempo uma ponta de sofrimento. O sentimento de amor é por tudo que Cristo representa e fez e deixou aqui para nós. E o sentimento de sofrimento nos vem porque não tem como nós lá no fundinho não pensarmos em todo o sofrimento que Cristo passou. Agora, quando nós pensamos em Jesus, é mecânico e automático nós nos reportarmos para os tempos em que ele viveu, para as 3 primeiras décadas do calendário cristão, lá no interior, ali no centro da Palestina, onde esse espírito de luz veio encarnar. E quando pensamos neste tempo, sabemos que Cristo só inicia a sua caminhada de evangelização a partir dos 30 anos. Até então, ele tinha uma vida de homem comum, mas enquanto isso existia lá um anunciador que já pregava e anunciava que o Salvador viria. Era João Batista. João Batista que inclusive depois veio batizar Jesus nas águas do Rio Jordão. Então Cristo já era anunciado muito, muito mesmo antes de ele começar a desenvolver o seu trabalho. Agora, se nós pensarmos nisso, vamos retroceder 700 anos antes da chegada de Cristo aqui na Terra. 700 anos antes da chegada de Cristo aqui na Terra, já vamos encontrar um profeta Isaías, e ele assim falava: de uma virgem nascerá um grande rei.
Este rei será escarnecido e passará por muitos sofrimentos. 700 anos antes da sua chegada, o profeta Isaías já anunciava a sua chegada. Agora, se nós retrocedermos ainda mais no tempo, nós vamos parar 900 anos antes da chegada de Cristo, tempo do profeta Elias. Elias, que muito semelhante a Cristo, fazia os ditos milagres de cura, milagres de ressurreição, milagres de multiplicação de alimentos, e Elias que nos diz a doutrina espírita que seu espírito reencarna depois em João Batista, o anunciador de Cristo no tempo contemporâneo a ele. Elias, o profeta, 900 anos antes da chegada de Cristo, ele então já fazia o que Cristo faria depois e já anunciava a chegada de Cristo. Então, quando nós pensamos no envolvimento de Cristo com a humanidade, o envolvimento de Cristo com a humanidade, ele não começa com o nascimento ou com o início do trabalho de Cristo. O envolvimento do Mestre com a humanidade, ele já se deu bem antes, muito antes. Então, se nós retrocedermos ainda mais no tempo, 1400 anos antes da chegada de Cristo aqui na Terra, nós vamos parar no tempo de Moisés. Moisés, aquele que recebeu a tábua da lei, conhecemos como Decálogo, que foi a primeira revelação. Moisés, 1400 anos antes da chegada de Cristo, já falava para os seus contemporâneos que dentre vós surgirá um lhes falando assim como eu lhes falo, e a ele vocês deverão dar toda a sua atenção. Já falava então Moisés na chegada de alguém que viria para ser ouvido com muita atenção, que traria a verdade, e esse alguém seria e foi Jesus Cristo. Então, como referimos há pouco, é muito antes do nascimento de Cristo o envolvimento dele com a humanidade. Agora, a doutrina espírita nos leva a regredir mais ainda, um retrocesso ainda muito maior. A doutrina espírita nos leva ao tempo da formação da galáxia solar, quando ainda a galáxia era apenas uma nebulosa. Neste tempo, um grupo de espíritos de alta luz, espíritos iluminados, aportaram nesta galáxia que estava em formação, e entre estes espíritos de alta luz estava ali o espírito de Jesus. Então, este grupo de espíritos selecionaram o terceiro fragmento que girava em torno do Sol para ser comandado pelo espírito de luz que nós conhecemos por Jesus. O terceiro fragmento, orbitando em torno do Sol, é o nosso planeta Terra. Foi aí o primeiro envolvimento de Cristo com a humanidade, antes mesmo de a humanidade existir. Por isso, a doutrina espírita trata o Cristo como sendo o governador da Terra. Logo depois, quando a Terra já estava em condições habitáveis, Cristo dá sequência ao seu trabalho, fazendo a seleção, colonizando o planeta, escolhendo quais espíritos, decidindo e definindo quais espíritos aqui para o planeta viriam para se desenvolverem, para evoluírem e também para desenvolverem o nosso planeta. Então, realmente, a presença de Cristo aqui no nosso mundo, ela é milenar. Ela é lá do início, no início dos tempos. A doutrina espírita nos diz que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Ora, então isso nos leva a pensar que Cristo também foi criado simples e ignorante, e ele veio passando por vários mundos, fazendo uma grande evolução até chegar no patamar e no nível que ele é hoje. Portanto, nós, então, estamos num caminho parecido. Estamos num processo de evolução, estamos estagiando hoje
onde Jesus por um dia passou. Estamos nos encaminhando hoje para o lugar onde Cristo está. E isto não é delírio, isto não é pensamento soberbo, isto é a realidade. Todos os espíritos irão evoluir. É claro que leva tempo, leva algum tempo, mas este é o propósito da espiritualidade para com toda a criação. A evolução do homem aqui na Terra sempre foi precedida por leis. Isto é natural, porque sem lei não existe ordem, sem ordem não existe progresso. E a evolução do homem aqui na Terra se deu baseada em 3 leis. Primeira, a lei do Moisés, que foi a lei da justiça, com a tábua dos 10 mandamentos. Depois veio Cristo com a lei maior, que é a lei do amor. E ele veio para ensinar, para exemplificar. Depois, mais tarde, quando a humanidade já tinha condições de um entendimento maior, então vem a terceira revelação, que é trazida pela doutrina espírita, que é a lei da verdade. Agora, Cristo, quando chegou, quando aportou aqui nesse planeta, naqueles tempos, ele não foi bem compreendido. Tanto não foi que aconteceu o que aconteceu com ele, que nós sabemos. Agora, se nós vamos fazer a seguinte reflexão, se Cristo viesse hoje ao nosso mundo, será que ele seria tratado de uma forma diferente? Será que nós o acolheríamos diferente do que aqueles povos lá daquele tempo que estavam em uma evolução um pouco mais do que selvagem? Será que nós agiríamos diferente? Sabemos que Cristo, quando veio naqueles tempos, ele gostava de andar com os desvalidos da sorte. Ele preferia a companhia deste povo para ajudá-los. Será que Cristo nos dias de hoje se unisse aos que estão pelas calçadas, alcoolizados, se ele se aproximasse deles? É claro que para ajudar, mas se estivesse próximo desse povo, será que nós iríamos olhar ele de que forma? Sabemos que Cristo, quando esteve aqui, ele trouxe para ser um dos seus principais discípulos o cobrador de impostos mais ferrenho que tinha naquela época, e esse foi um dos principais discípulos. Será que se hoje Cristo chegasse aqui e fosse buscar um político que é ganancioso por nos cobrar taxas e impostos e trouxesse ele para andar junto, como será que nós reagiríamos vendo Cristo tomando uma iniciativa dessas? Será que seria bem visto? A conclusão que se chega é que, se Cristo estivesse já entre nós, fazendo isso que hoje aos nossos olhos não é bem visto, ele não seria recebido de forma diferente, muito diferente daquilo que foi recebido lá, da forma como foi tratado lá, condenado injustamente. Isso muito provavelmente aconteceria, e isso significa que nós então não evoluímos nada. E por não termos evoluído nada é que nós temos que ter Jesus, o Mestre, no nosso coração. Inclusive, Cristo, quando partiu, ele disse aos seus discípulos que o Pai mandará posteriormente um Consolador. E que esse Consolador virá falando todas as coisas que eu já falo. Tido na Bíblia como o Espírito da Verdade. Espírito da Verdade, que para os irmãos, muitos irmãos de religiões tradicionais, é tido como Espírito Santo. Para nós espíritas é o Espírito da Verdade. E o Espírito da Verdade, ele, por suas palavras, nos dá a entender que é o próprio Cristo. Foi o Espírito principal que mais instruções basilares forneceu a Kardec, conhecido por uns como Espírito Santo, para nós, pura e simplesmente o Espírito da Verdade. E vamos ver se nós reconhecemos esta mensagem do Espírito da Verdade. Por estas palavras, ele nos lembra alguém. Assim disse o Espírito da Verdade.
Aqueles que carregam os seus fardos pesados e ainda encontram tempo para assistir o seu próximo, estes são os meus favoritos. Estas palavras nos lembram de alguém? O Espírito da Verdade. Seja o Espírito da Verdade, seja o Espírito Santo, seja o Espírito mais evoluído que aqui neste mundo já pisou, que nós possamos levar não só neste mês de dezembro, mas no decorrer da nossa existência, a verdade e o amor ensinado por Ele, trazido por Ele. Queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um. Que assim seja.